Esse país se brigou muito para ter um Banco Central independente, achando que ia melhorar o quê? Eu posso te dizer com a minha experiência, é uma bobagem achar que um presidente do Banco Central independente vai fazer mais do que fez o Banco Central quando o presidente é quem indicava. Eu duvido que esse presidente do Banco Central seja mais independente do que foi o Meirelles. Duvido. Por que o Banco Independente, a inflação está do jeito que está, sabe, e o juro está do jeito que está? Quando o PIB cresce, só tem sentido esse PIB crescer se o crescimento dele for distribuído entre as pessoas que fizeram ele crescer. Não são os empresários que fazem ele crescer, são os trabalhadores. O empresário não ganha muito dinheiro porque ele trabalhou, ele ganha muito dinheiro porque os trabalhadores dele trabalham. Eu, sinceramente, é uma decisão do Congresso Nacional, não é minha. Portanto, os partidos políticos na Câmara e no Senado é que vão decidir. Mas se por acaso eles me pedissem um conselho, sabe que é difícil pedir conselho, eu dizia, não faça o CPI, porque não vai ajudar. Cris Grêmio, eu começo com você agora. Vários assuntos para a gente destrinchar aí do presidente Lula, né? Falou sobre a questão da independência do Banco Central, demonização dos empresários e também sobre a questão da CPI, das manifestações, que ele disse que seria muita confusão, muito confuso. Eu acho que eu me sinto aqui no lugar de representante mesmo da nossa audiência, que eu duvido alguma pessoa que esteja nos assistindo e que fique feliz diante dessa figura que a gente acabou de mostrar, é de embrulhar o estômago. Realmente é um sofrimento ter que ouvir essa voz, esse ou seja, parece que é um grande entendido das coisas, não entende nada. Talvez ele devesse dar aula, então, para o Haddad, já que ele é tão entendido, né, de economia, e o Haddad está capengando lá, pagando mico em Davos, já que ele acha que Banco Central independente é uma bobagem, talvez ele, o ministro da Economia dele, devessem ter uma conversa sobre economia. É triste, viu? Mas eu queria focar numa lembrança que me ocorreu aqui enquanto eu ouvi essas 3 declarações aí, falando do PIB, do Banco Central independente, e que ele é contra a CPI, porque CPI só pode criar confusão. É desnecessária, mudou de opinião bem rapidinho, né? Ano passado, quando o PT estava lá fazendo aquele barulho danado na CPI fake da Covid, que não tinha nada ali a ser investigado e toda hora traziam um novo factoide, não conseguiram provar nada, tanto que era tudo muito vazio. Ele pensava de outra forma, pelo menos o PT dele pensava de outra forma, que fazia muito barulho, né? Mas me veio à cabeça a declaração de Ciro Gomes, que aliás está bem sumido, né? Que Lula é um encantador de sereias. É o que me parece mesmo. Ali, no caso, a sereia era a Natuza Neri e ele encantando a Natuza e a sua audiência desavisada. Ele falou do Meirelles na segunda semana de novembro, logo após a finalização, digamos assim, do resultado, né, da eleição, num evento fechado, exatamente o Meirelles disse o seguinte: o Lula estava fechado, não dizia nada, não queria desagradar ninguém. Hoje começou a falar. Aí ele começou a sinalizar uma direção a Dilma. Ele está fazendo uma opção que é a opção mais fácil de agradar lá dentro. Estou mais pessimista, não tenha dúvida. E finalizou com a frase que viralizou nas redes sociais na época. Só posso dizer uma coisa a todos vocês. Boa sorte. Aqui fora, Paula, uma das medidas mais elogiadas do governo do presidente Bolsonaro foi exatamente a independência do Banco Central. Isso para os investidores estrangeiros, né, para o capital estrangeiro, foi uma medida de um Banco Central independente que não vai ficar atrelado à política. A política que hoje nós sabemos que está atrelada no Brasil a um judiciário que alguns membros não respeitam a Constituição. Então, uma insegurança nessa cascata, a insegurança jurídica, ela acaba afetando também investimentos estrangeiros no Brasil, capital estrangeiro, concorrência. Lá no final dessa cascata, acaba prejudicando exatamente o consumidor. Agora, o ponto que o Flávio disse é o que todo mundo devia estar questionando. Ontem foi o Zeca Dirceu dizendo, não, deixa de CPI, deixa isso para lá, a gente precisa focar em outras coisas. E agora o Lula dizendo, deixa para lá a CPI. Não, nós queremos, nós não passamos pano para vândalos, nós condenamos vândalos, criminosos.
tudo aquilo que vocês dizem condenar, nós também condenamos e nós queremos investigação, seja para um lado, seja para o outro. Agora, dizer que a riqueza quem faz é o trabalhador, né? Não é quem emprega. Claro que tudo é parte de uma narrativa, como o Flávio também colocou, que é aquela narrativa da cartilha marxista, da divisão para poder conquistar, para poder dominar, nós contra eles, empresários contra trabalhadores, negros contra brancos, homossexuais contra heterossexuais e assim por diante, mulheres contra homens. Hoje temos também filhos contra pais, né, que é uma agenda nefasta aí que estão aplicando de uma maneira perigosa, que começa inclusive nas escolas. Então, por isso que nós temos que tratar dessa administração petista, muito além das ações sociais, das ações políticas, das ações econômicas, porque existe uma agenda marxista muito importante que será implementada, às vezes, no silêncio, ou então eles levantarão ali um espantalho para todo mundo falar daquilo ali, enquanto eles implementam outras ações importantíssimas na base na base cultural, na base escolar. Esses próximos 4 anos nós vamos ter que prestar atenção em muita coisa. Cris, a gente resgatou 2 vídeos em que o Lula entra em contradição sobre o aborto, como bem lembrou a Ana. Vamos acompanhar. A madame, ela pode fazer um aborto em Paris, ela pode escolher Berlim, ir para Berlim procurar uma boa clínica e fazer um aborto. Aqui no Brasil ela não faz porque é proibido, quando na verdade deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito e não ter vergonha. Eu não quero ter um filho, eu vou cuidar de não ter meu filho. Não só eu sou contra o aborto, como todas as mulheres que eu casei são contra o aborto. E eu acho que quase todo mundo é contra o aborto. Não só porque nós somos defensores da vida, mas porque deve ser uma coisa muito desagradável e muito dolorida alguém fazer um aborto. Cris, na campanha vale tudo. Esse aí vale tudo na campanha e na vida, né? Na campanha e na vida. E como ele tem uma leva de idiotas úteis que seguem com ele roubando, lavando dinheiro, o que for, parece que não tem problema. Eu queria lembrar que o TSE, durante a campanha eleitoral, tirou do ar propaganda do então candidato à reeleição, presidente Bolsonaro, por suposta fake news, em que ele mostrava aquela primeira fala de Lula ali, reconhecendo que ele é abortista, porque ele é abortista. Alguém que está falando, eu não quero ter um filho, eu vou cuidar de não ter um filho e não ter vergonha. O cuidar de não ter um filho é assassinar meu filho e não ter vergonha de cometer esse assassinato? E aí quer dizer que não é abortista? Então é uma aberração, né? Foi mais uma das tentativas de facilitar, né, ativismo judiciário, de facilitar a eleição de Lula, enganando o eleitor. Agora, o que me surpreende é como esse eleitor do Lula, o cego, o militante mesmo, que passa pano para roubo da Petrobras, mensalão, desvio de verbas do BNDES, tudo que foi provado ao longo de anos aí, os bilhões devolvidos, as confissões feitas pelos empreiteiros, pelos ex-aliados de Lula, né, toda a trama, os nomes revelados da planilha da Odebrecht e tudo mais, essa turma que passa pano e finge que nada disso aconteceu, inclusive jornalistas que cobriram. Eu sou de Curitiba e conheço quem cobriu a Lava Jato. Isso durou anos, anos e anos, provas para lá de sobradas, não foi só o desembargador lá de Porto Alegre que viu isso, todo mundo que cobriu viu, quem leu um único processo da Lava Jato sabe a quantidade de provas que foram levantadas pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal que participou das investigações. Então quem passa pano para tudo isso, depois resolve vir tentar amenizar essas reviravoltas que o mundo da política petista dá, né? Essa volta atrás, 17 dias depois, apenas 17 dias depois de assumir, Lula já reconhecendo que é abortista, já tinha via a ministra da Saúde, né? E agora, 2 dias atrás, saiu do Acordo Internacional do Consenso de Genebra, porque, imagine, o Brasil está num acordo internacional para defender a vida. Não! Aí eles vêm com essas falácias, né? Saúde pública, aborto é questão de saúde pública, e a história, o eufemismo ridículo
de direito reprodutivo da mulher. Direito reprodutivo da mulher, a mulher ou o homem escolherem se querem ou não ter um filho, para usar as palavras aqui do presidente Lula, é ela pensar nisso antes da concepção. Há inúmeras formas de se proteger e, inclusive, os postos de saúde do Brasil inteiro distribuem camisinhas e pílulas anticoncepcionais, inclusive para adolescentes que aparecem nos postos de saúde sem a presença de um adulto, justamente para que, sim, possam escolher todas as pessoas se querem ou não ter filhos. Agora, passar pano para irresponsabilidade e dizer que assassinar bebês é questão de direito reprodutivo, não, sinto muito. Aí você divulga, ontem eu divulguei no meu Twitter, ontem ou anteontem, quando saiu essa informação aí de que o Brasil tinha desistido do acordo internacional do Consenso de Genebra, que foi um acordo lançado pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e que o Brasil, na gestão Bolsonaro, aderiu, vários outros países aderiram também. Eu divulguei isso e veio uma leva de milicianos digitais e lulistas radicais ali me xingar, dizer que eu sou incapaz de compreender o que está sendo dito, que o aborto é legal no Brasil, que não fazia sentido o Brasil estar num acordo internacional pela vida, se o aborto é legal no Brasil, mas aborto não é morte, aborto é saúde reprodutiva, um monte de bobagem, e aí ficam querendo dizer que é a gente que não sabe entender. Até cansa essa discussão, mas é uma batalha que a gente vai travar até o fim, até o nosso último dia, né, Ana? Porque a vida é o que primeiro a gente deve defender antes de qualquer outra coisa. Curioso que vamos proteger as mulheres. Só que não, porque o primeiro direito da mulher, o primeiro de todos eles, é o direito à vida, é o direito ao nascimento. E não foi por falta de aviso, né? Não foi por falta de aviso. Ó, a plaquinha fica aqui, ó, do meu ladinho, porque o Lula disse que era a favor do aborto, que isso seria uma pauta colocada de uma maneira até impositiva no programa, no programa de governo dele. Claro que teve uma grande repercussão na sociedade brasileira, o brasileiro que, na sua grande maioria, é cristão, uma nação cristã, e disse, opa, peraí, aí também não, eu posso até votar no senhor, posso ser até enganado, mas muita gente, inclusive de esquerda, é contra o aborto. A campanha do Lula fez um ajuste. Não, o senhor tem que falar que não é a favor do aborto, é contra o aborto. Ele foi lá, fez aquele ajuste na campanha, mas todo mundo sabia. Se pegarmos tudo que ele disse na campanha e o que de fato está acontecendo, a gente vai subir a plaquinha Fasueli o tempo todo. Agora, sobre a CNBB, a nota, tem um pedacinho aqui da nota da CNBB que diz o seguinte: a hora pede sensatez e equilíbrio para a efetiva busca da paz. É preciso lembrar que qualquer atentado contra a vida é também uma agressão ao Estado Democrático de Direito e configura ataques à dignidade e ao bem-estar social. Logo depois, eles colocam a igreja sem vínculo com o partido ou ideologia. Aí eu parei de ler, porque a CNBB, assim como vários bispos no Brasil, também padres, durante a campanha presidencial, fizeram notinha indireta ao governo Bolsonaro. Só faltou chamar de fascista, de nazista. Notinhas indiretas, padres, durante as missas, dando indiretinhas sobre armas, sobre o governo. Ora, todo mundo sabia qual era a base para políticas de saúde pública de uma campanha, de um governo e do outro. E a proteção à vida desde a sua concepção, isso foi muito bem estabelecido e muito bem dito durante todas as entrevistas sobre o assunto por um candidato, que foi o presidente Jair Bolsonaro. Então, agora, a igreja sem vínculo com partido ou ideologia, ora, façam-me o favor, né? A teologia da libertação está acabando com a Igreja Católica no Brasil, comendo seus princípios de dentro para fora.
e a CNBB escreve a igreja sem vínculo com partido ou ideologia, faça-me o favor. E eu falo com grande conforto, com uma crítica absolutamente, como eles usam aí, eu tenho lugar de fala. Sou católica, praticante, e eu posso falar. Lembrando que a CNBB não é o órgão que representa o Vaticano no Brasil.